Olá, esta é a aula número 5, envolvendo os temas de matemática da prova paulista referente ao primeiro bimestre e nós finalizamos o curso de extensão do segundo bimestre envolvendo os temas de matemática que caíram nessa prova. Então, as 4 últimas questões, começando com a questão 17, e o tema dessa questão é ângulos internos aí das figuras geométricas, tá? Bom, aí a questão 17 diz o seguinte: analise as afirmativas sobre este polígono, né? O polígono seria uma figura que tem várias faces. E as afirmativas diz o seguinte, né? A primeira afirmativa diz que ele tem 11 lados, tá? E a segunda afirmativa diz que ele possui 11 ângulos internos, e a terceira afirmativa diz que ele possui 5 ângulos internos obtusos. E aí está escrito que significa a palavra obtuso, ou seja, os ângulos maiores que 90. Maiores que 90 e menores que 180. Tem um intervalo aí de valores. Bom, a figura que quer que a gente analise é essa daqui, que parece uma estrela, e aí a gente tem que ver qual dessas afirmativas é ou são verdadeiras, tá? Primeira, segunda e terceira e tal. Bom, então vamos começar com a primeira, que é os lados, tá? Quantos lados tem essa figura? A gente contar aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então a primeira afirmativa está correta, certo? A segunda afirmativa é sobre os ângulos internos. Então tem um ângulo aqui, tem outro ângulo aqui nessa parte, né? Temos também um ângulo aqui, outro ângulo interno aqui, outro ângulo. Aqui eu já vou colocar o ângulo de 90 graus, que é para a gente se acostumar aí com a nomenclatura, né? Forma um canto, mas é um outro ângulo. E outro ângulo nessa parte aqui, né? Outro ângulo interno. Aqui também nós temos um. Aqui também temos outro ângulo. E aqui, certo? Então são esses os ângulos. Quantos ângulos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, a segunda afirmativa também é correta, tá? E agora a gente tem que ver a última afirmativa se tem ângulos maiores do que o ângulo de 90 graus. Bom, aonde que é maior que 90 graus? Maior que esse canto aqui. Nós temos este ângulo aqui que é maior, este daqui e este no total são 5 ângulos, né? Esses outros são menores do que um canto aqui, tá bom? Então, todas essas afirmativas são verdadeiras, né? Então, a gente tem a primeira, segunda e terceira afirmativas verdadeiras, e isso corresponde à alternativa D, que é a alternativa correta para essa questão, tá bom? Bom, próxima questão é o tema de porcentagem, a questão 18, e diz o seguinte: em um estado onde 3 candidatos concorreram ao cargo de governador, as pesquisas realizadas antes do primeiro turno das eleições apresentavam os resultados abaixo. E os resultados, tem aqui o gráfico, tá um pouquinho assim, um pouco difícil de ver algumas informações, mas dá para a gente entender pela base que tem aí, né? E aí diz o seguinte, ó, considerando-se que a pesquisa de 29 de setembro, então tem que olhar só de 29 de setembro, foram entrevistadas 2.000 pessoas, quantos disseram que pretendiam votar no candidato B? Então, só o candidato B. Então, voltando aqui no gráfico, a gente tem o gráfico preto aqui, que representa o candidato B, e aí a gente tem que olhar em 29 de setembro. 29 de setembro, o candidato B tinha 22% das intenções de voto, segundo esse levantamento aí. Então, nós vamos ter que calcular
2.000 e calcular 22%, igual a gente já fez algumas vezes, né? Multiplica pelo valor e divide por 100. Simplificando os zeros aqui para ficar mais fácil, a gente vai ter que resolver. Eu vou colocar 22 primeiro vezes 20, que fica mais fácil, porque termina com um zero ali, só descer o zero, né? Então a gente desce o zero, 2 vezes 2 dá 4 e 2 vezes 2 também dá 4. Então 22% de 2.000 é igual a 440, que corresponde à alternativa D. Bom? Próxima questão, o exercício envolvendo mediana. Bom, e é um exercício do Enem 2012 e diz o seguinte: o gráfico apresenta o comportamento do emprego formal surgido segundo o CAGED, que é o cadastro geral, né, de pessoas que entram e saem de empresas aí, lógico, no âmbito formal, carteira assinada. E aí no período de de janeiro de 2010 a outubro de 2010. E aí tem o gráfico, aí a gente percebe que tem algumas oscilações, e aí depois a gente vai voltar aqui e analisar o gráfico aí com mais calma. E aí a pergunta diz o seguinte, ó, com base no gráfico, o valor da parte inteira. Então tá falando que já não, quando a gente fazer o cálculo já não vai dar um valor exato, né? A parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período aí tá lá as alternativas. Bom, primeiro nós vamos ter que organizar em uma ordem crescente esses valores aqui. Eu vou riscando para ficar mais fácil. O menor valor, ou seja, onde teve menos emprego, foi aqui no primeiro mês, que é 181.419, certo? Isso aqui já foi. Aí o próximo vai ser 181.796, que é o segundo. O próximo após esse é o 204 aqui, né? 204.804. Já foi. O próximo 209 aqui, ó, 209.425. Depois nós temos o 212. Então vamos colocar aqui, ó, 212.952. Depois desse valor nós temos o 246, não é? Então vamos colocar aqui 246.875 empregos, já foi também. Depois nós temos 255, então estou colocando uma ordem crescente, igual a gente viu nas aulas de matemática presenciais, né? 415 empregos, certo? Depois nós temos o 290, vou colocar aqui mais embaixo aqui, 290, 415, vou riscar ele também. Depois do 290 nós temos 298 e 41 empregos, tá aqui também. E por último o 305, certo? Então dá aí os 10 meses deste ano aí que ele falou, tá bom? Então, organizamos aí em ordem crescente. Bom, riscar essa dica é boa, porque você acaba não esquecendo nenhum valor. E aí nós vamos ver aonde que está a mediana, ou seja, o valor que se encontra no meio desse conjunto de dados. São 10, então nós temos que separar 5 para um lado e 5 para o outro. Então, 1, 2, 3, 4... 5, né? E aí nós vamos ver aqui que, como tem uma quantidade para 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai encontrar a mediana num valor
entre esses dois camaradas centrais aqui que representam esse conjunto de dados. Ou seja, eu vou ter que somar 212.952 e 246.875 para conseguir encontrar qual é a mediana. Eu vou fazer isso na outra parte aqui do cálculo, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente poder compreender. Então, os valores centrais são 212.952, certo? E o outro valor aqui, que é o que está no meio, 246.875, certo? Então, vou somar esses dois camaradas aqui para ver quanto que vai dar a soma dos valores centrais. Então, aqui vai ser igual a 7. Aqui vai dar 12, vai 1. 10 com 8, 18, vai 1. Aqui vai dar... aqui vai dar 9, né? 9. Somando aqui vai dar 5. 2 mais 2 é igual a 4, certo? Então agora fizemos a soma, agora nós vamos ter que encontrar a média de dois números, né? Já somamos, agora nós vamos ter que dividir o resultado por 2. E lembrando, pelo que o exercício falou, nós não vamos encontrar o número inteiro, justamente porque esse número ele é ímpar, então vai sobrar alguma coisa. Nós só vamos considerar a parte inteira, que nem falou no texto. Então, 4 dividido por 2 dá 2, sobra 0, baixo 5. 5 dividido por 2 dá 2, sobra 1, baixa lá o 9, fica 19. 2 vezes 9, né? 2 vezes 9 dá 18, sobra 1. Aqui baixa o próximo número, que é o 18. Então, nós vamos encontrar aí o 9 de novo, né? Então, vai ser 2 vezes 9, que é igual a 18. Para 18 sobra nada, baixa lá o número 2. 2 vezes 1, né? 2 vezes 1 dá 2, para 2 sobra 0, baixa lá o 7. 2 vezes 3, né? 2 vezes 3 dá 6, para 7 sobra 1, mas como ele só quer a parte inteira, a gente já tem o valor aí para poder responder a questão, que seria a mediana, um número que está no meio, 229.913 empregos, no caso aí, que corresponde à alternativa B, tá bom? Questão um pouquinho mais difícil aí. E aí a última questão envolvendo o tema de média, tá? Que caiu na prova paulista, questão 20, tá? E também do Enem. Então vamos lá. O gráfico mostra o resultado do balanço financeiro de uma empresa ao longo de um ano. Então tem lá o gráfico, tem valores que ela teve lucro, ou seja, está acima de 0, então aqui seria um número positivo, e tem meses que ela teve prejuízo, então está na parte de baixo do o valor negativo. Então o gráfico vai de janeiro até dezembro, depois nós vamos voltar no gráfico aí para fazer o que o exercício pede, certo? Bom, aí ele quer saber o seguinte: em quantos meses o resultado do balanço financeiro da empresa ficou abaixo da média mensal do ano, tá? Ou seja, nós vamos ter que somar todos aqueles valores e dividir por 12 para poder achar qual é a média e analisando o gráfico ainda responder quais valores que ficaram abaixo da média. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar somando os valores positivos primeiro, porque eu achei que fica mais fácil para poder resolver. Então aqui, ó, 0,2 com 0,8 dá 1, né? 1 exato, vou pôr 1,0. 0,4 com 2,6 dá 3.
Então aqui já vou colocar o 3 aqui, né? 3,0. E o 0,9 com 1 vai dar igual a 2. Então esses são os números positivos. Então aqui a soma dos números positivos vai ser igual a 6,0. Vou usar uma casa após a vírgula, porque todos os números estão assim, tá? Agora eu vou somar os mais fáceis aqui, ó, 0,6 com 0,4 vai dar menos, né? Menos 1,0. Agora aqui 0,2 com 0,3 dá 0,5, mais 0,1 vai dar 0,6 e aqui vai dar 0,7. Ou seja, os números negativos, tá? Vai ser 1,7. E aí para encontrar a soma total, são 6 positivos, 6 positivo, né? Menos 1,7, certo? Tomando todos os valores aí. Aqui eu vou ter que pegar emprestado, então vai ficar 10. 10 menos 7 dá 3. 5 tira 1 é igual a 4. Então a soma de todos os valores é igual a 4,3. Bom, 4,3, vamos fazer aqui a média, né? Para achar a média, somei todos os valores agora. Agora o que eu vou ter que fazer? Vou pegar esse 4,3 e dividir por 12, porque são 12 meses para encontrar a média, tá? Bom, o jeito mais fácil de fazer esse cálculo aqui, obviamente sem a calculadora, é transformar em números inteiros os dois. Então eu vou multiplicar os dois números por 10, aí eu acho que fica mais fácil, né? Porque 4,3 por 10 vai dar 43 e 12 vezes 10 vai dar 120. Aí a gente consegue dividir numa boa, tá? Bom, o zero que eu vou começar colocando aqui porque o número é menor, então vai ser 0 e a vírgula e o outro 0 aqui. E aí eu vou ter que fazer, acho que eu vou até simplificar aqui, que eu acho que fica mais fácil para a gente fazer. 12 vezes que número que dá 43 é o mais próximo. O mais próximo vai ser 3 vezes, né? 3 vezes vai dar 36. Vou colocar o 36 aqui e a gente faz a subtração desse camaradinho aqui. Então aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 13. 13 tira 6, né? Vai dar 13 menos 6 aqui vai dar 7. É isso? 7. 7. Aí fica o 0, né? Acrescenta a vírgula aqui. 12 vezes que número que vai dar próximo aqui do 70, o mais próximo aqui vai ser o 5, né? Não vai chegar nem próximo ali, o mais próximo vai ser o 5 e ainda vai sobrar ainda uma parte. Bom, vou deixar assim, então vai ficar aproximadamente 0,35 a média. E aí o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que olhar lá nas opções dos meses que tem lá no gráfico e verificar quais desses meses que ficou abaixo da média para a gente poder responder o exercício, tá? Então, qual o número que ficou abaixo de 0,35? Vou marcar aqui embaixo que eu acho que foi mais fácil. Janeiro ficou abaixo, fevereiro também ficou abaixo, março não, abril não, maio ficou abaixo, tá negativo, né? Junho ficou abaixo também. Opa, isso aqui ficou muito longe. Junho ficou abaixo também. Aqui vai o julho também, agosto também, setembro também. 0,9 está acima, 1,1 está acima e 2,6 também está acima. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então são 7 meses que a média, né, o valor estava abaixo da média, segundo os dados do exercício desse balanço financeiro. E isso corresponde à alternativa B, tá bom? Então finalizamos aí a aula aí do curso de expansão.
tá? Coloque em dia os exercícios aí, vocês têm até o dia 30/6 para concluir todos os exercícios. Bom não deixar para a última hora, para vocês terem tempo aí, porque final de bimestre não vai ter só as atividades de matemática para entregar e também as outras atividades de outras disciplinas, tá bom? Um abraço a todos, até!